Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse momento com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Peço que vocês compartilhem a nossa página no Facebook, SEC Santa Catarina, e nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Mateus 6, 19 a 21, a palavra do Senhor nos diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o vosso coração. Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Lucas 16, do 10 ao 11. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai dar a vocês as riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode nos dar muito mais do que vocês precisam, para vocês terem sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Queridos, nós nunca ganharemos do Senhor em dar, pois Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prosseguindo, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado e prosseguindo com a nossa série de aconselhamento pastoral, nós hoje vamos abordar dízimos e ofertas. E para esta abordagem está conosco o pastor Silas Zdrojewski. Pastor Silas é co-pastor na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, é esposo da pastora Carmen Silvia Zdrojewski, pai de Eduardo e Vanessa, avô de Mateus. Ele é bacharel em teologia, tem licenciatura em letras, português e inglês, é pós-graduado em exegese e interpretação bíblica, mestre em teologia, leitura e ensino da Bíblia. Pastor Silas é filho do pastor Eduardo Zdrojewski, que foi nosso presidente nacional por 2 mandatos, né? Um abraço, pastor Eduardo, um abraço, pastores queridos de Curitiba, pastora Rosânia, nossa secretária de Educação aí do estado do Paraná, pastora Carmen, que já esteve conosco em 2 momentos aqui em Santa Catarina, na ilha, e também no município de São Miguel do Oeste, com o projeto Mães que Vão Além. Boa tarde, pastor Silas, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, vocês todos aí de Santa Catarina, pessoas que nos são muito caras, e a gente tem um carinho muito especial por Santa Catarina, isso por vários motivos, né? Desde a infância, quando eu ia a Joinville, quando o pastor Guido lá morava, e os filhos dele eram meus amigos, enfim, né? E em vários outros momentos, em congressos, em encontros de casais, enfim, a gente tem uma ligação muito forte com Santa Catarina, pastor Narciso, o pastor amigo. Eduardo, né, são amigos. Nossa, meu pai, né, tem muita conexão com Santa Catarina, então é um carinho muito grande por toda a igreja de Santa Catarina, o ministério da Igreja Quadrangular em Santa Catarina, né? Não é mesmo nas férias de janeiro, né? Então, geralmente, são 4 dias que eu destino a Santa Catarina, 4 dias. São uma bênção. Pastor Silas, conte-nos um pouquinho da sua trajetória. Bem, eu nasci no lar cristão,
Daí, quando eu nasci, meus pais eram lá da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, e eu fui crescendo na terceira igreja, escola dominical, e essa vida tão saudável da igreja. Daí, quando Pastor Silas, eles estão dizendo que o seu tom está muito baixo. muito baixo, vamos Uhum. ver se consigo melhorar aqui alguma coisinha. Tá ok, melhorou alguma coisa? Melhorou? Alô? Melhorou? Tá ok, vou tentar falar mais alto aqui, tá? Então, daí, quando eu tinha 8 anos, meu pai assumiu a 10ª igreja do Evangelho Quadrangular, ficou por 7 meses, e daí ele veio para a primeira igreja como co-pastor do pastor Raul. Passado 8 meses, eu acho, o pastor Raul faleceu e ele assumiu, então, o pastorado da primeira igreja, superintendência. Eu estou desde os 9 anos na primeira igreja. E eu estou com... oficialmente, eu fui integrado ao ministério com 21 anos, mas desde os meus 16 anos eu já pregava lá no Centro Evangelístico, e estou com 56 anos agora, né? E vou no meio de dezembro, faço 35 anos de casado, e daí tenho o Eduardo com 32 anos, casado com Natália, Vanessa, 29 anos, casada com o Henrique, e Vanessa e Henrique nos deram o netinho Mateus, que está com 1 ano e 7 meses. Enfim, a gente está aqui na primeira igreja, nesses anos todos trabalhando. Eu fui consagrado como pastor na primeira igreja com 21 anos, me casei com 21 anos, então eu vou fazer 35 anos de ministério, sou pastor da igreja, eu sou gestor da área de liderança na primeira igreja, e também eu lidero o trabalho de GPs, que são os grupos pequenos ou células, e, enfim, além de muitas outras coisas, né? Eu acho que um pouquinho aí um pouquinho da minha trajetória. Amo Jesus, amo igreja, amo ministério. Se eu fizesse qualquer outra coisa que não fosse o que eu faço, seria frustrado, né? Então, louvo a Deus por estar aqui, por essa oportunidade também de compartilhar. Verdade. Sempre que eu começo a fazer o layout, eu coloco a formação primeiro. Mas o senhor me colocou primeiro que o senhor era co-pastor, casado com a pastora, primeiro a sua família. Então, eu deixei como o senhor me enviou. Isso me chamou a atenção, bastante atenção. Pastor Silas, a gente sabe que a obra de Deus está no seu coração, mas o senhor também Não está me ouvindo? Agora tá? Isso, agora estou. Tá. A gente sabe que a obra de Deus está no seu coração. Mas o senhor se preparou também, né? Fez letras. O senhor está com um retorno da minha voz. Acho que tem alguma coisa que está retornando. Se o senhor estiver acompanhando no Face, tem que tirar o volume. Tá, eu já tirei o volume. Que daí senão a minha voz volta. Eu não tenho volume no Face, não. Aí. Então, o senhor se preparou também secularmente, o senhor tem uma formação acadêmica, né? E nessa formação, o senhor está fazendo mestrado, é isso? É que, na verdade, eu já concluí. Já concluiu o mestrado? Em 2017, eu concluí meu mestrado. Uhum. Então, o senhor é mestre em ensino bíblico, né? Em exegese e interpretação bíblica. E As exegese e interpretação foi uma especialização que eu fiz, 1 ano e meio presencial, né? Daí, depois eu fiz o mestrado, que são 2 anos, né? Uhum. E a linha do meu mestrado, que foi leitura e ensino da Bíblia. Mestrado em leitura e ensino da Bíblia. Ok. Nesse tempo de pandemia, a gente teve oportunidades ímpares que não teríamos em outros tempos, né?
Eu acompanhei uma live do senhor referente a dízimos e ofertas, um ensino muito sábio, e foi por isso que eu lhe convidei, porque há muitas dúvidas, né? Paira muitas dúvidas, para a gente poder desmistificar esse assunto. Aham. Então, pastor. Então, esse assunto, inclusive, ele está em um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, né? Minha dissertação de mestrado tem 3 capítulos, e um deles, certo, está ali nesse assunto de dízimos e ofertas. Então, enfim, uma boa pesquisa, né? E eu dou. é, é, Essa aqui é uma aula que eu faço na nossa estação alfa que a gente tem na nossa igreja. Estação alfa é um curso, certo, que a gente tem para aqueles que querem se tornar membros da nossa igreja. Nós exigimos 2 coisas para que a pessoa se torne membro. A primeira é o batismo nas águas, e a segunda é que ela faça a estação alfa. E são 8 aulas, e uma das aulas, caso esse assunto, inclusive domingo passado, a gente lançou a Estação Alfa Online, que daí é aberto para o mundo, na verdade. A gente lançou nossa plataforma DAD, então qualquer pessoa pode fazer, aberto a qualquer pessoa, certo? Uhum. Até quem se interessar, certo? No caso, o endereço é ead.primeiraeq.com.br, isso por extenso. EAD ponto, EAD ponto, primeira e quê? Primeira escrito? Uhum, escrito, né? Isso por assim, primeiraeq.com.br. Daí, enfim, minha aula 6, certo? Então, até ficou muito bom o curso, só que só libera a aula seguinte se você faz anterior, né? Essa plataforma de AD, né? Então, só faz a inscrição do curso, faz as outras aulas, daí vai chegar lá, inclusive lá vai ter os vídeos e tudo mais, né? Alguma coisa a mais que a gente coloca. E então, esse é um assunto que eu tenho lidado com ele, olha, de 2017 para cá, até antes disso. Então, é um assunto que eu lido aí por uns 4, 5 anos, e ele é muito interessante, né? Eu faço abordagem dele com paixão, mesmo que, né, eu já o repeti várias vezes, mas é um assunto muito lindo da Escritura Sagrada, que muitas vezes o que eu diria, ele não é entendido no seu contexto. E quando a gente olha para os contextos dos textos da Bíblia e olha o dízimo no contexto bíblico total, a gente consegue ter uma visão muito mais rica e mais aprofundada do assunto. Verdade, foi por isso que eu lhe convidei. Eu achei muito sábio a forma com que o senhor abordou, e bem entendível, bem explicativa. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco essa aula do senhor. Tá, ok, então, né, então vamos lá, certo? O nome dessa aula é Cultuando a Deus com os dízimos e ofertas. E dízimos, ofertas, isso é tudo, né? Isso parte do culto e Tá fugindo o seu som, pastor Silas. Se o senhor usar o foninho de ouvido, ele fica melhor, que daí o microfoninho fica próximo. foninho de ouvido, então Uhum. deixa eu ver, tá, deixa eu colocar aqui então o foninho de ouvido para ver se a gente consegue alguma coisa melhor aqui. Já vou colocar esse foninho de ouvido aqui, vamos ver aqui o que a gente É que aí o consegue de. microfone fica mais próximo, né?
Queridos, conforme o pastor Silas for discorrendo o assunto, se vocês tiverem alguma dúvida, podem questionar aqui, perguntar, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Vocês estão me ouvindo? Alô? Aí, melhorou. Alô, está me ouvindo? Melhorou, pastor. Uhum. Então tá bom. Então tá jóia. Então, a questão de dízimos, dízimo em si é culto e ele viabiliza culto. E na minha dissertação, quando eu fui fazer a pesquisa dos dízimos, eu li coisas a favor e contra o dízimo. E eu assisti vídeos contra e a favor de dízimos, porque isso, afinal de contas, faz parte da pesquisa. E a argumentação maior dos que são contrários ao dízimo é que o dízimo é coisa da lei, e que não é do Novo Testamento, que não é da graça, que é específico da lei. Essa é a argumentação maior daqueles que são contrários ao dízimo. No entanto, essa argumentação ela é facilmente derrubada. Ela não se sustenta, até mesmo porque ela não é bíblica. Quando alguém faz essa afirmação que dízimo é coisa da lei e se fixa nisso, eu colocaria duas razões para isso, certo? Uma razão seria a questão da ignorância, tá? De ignorar o assunto. A outra razão é a ganância, é o não querer se submeter ao princípio divino do dízimo. E eu gostaria de fazer a abordagem aqui do dízimo em alguns momentos específicos. O primeiro é o dízimo na era patriarcal. Segundo lugar, eu vou fazer a abordagem do dízimo no tempo da lei. Terceiro lugar, dízimo no Novo Testamento. Então, voltando lá, na era patriarcal. Esse é um assunto, certo? O dízimo aparece no Gênesis. Eu diria que é possível enxergar o dízimo de maneira figurativa, certo? Isso não está explícito na Bíblia, mas é possível fazer uma analogia. No Jardim do Éden, tinha uma árvore que era de Deus, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não deveria de participar dessa árvore. E essa árvore era de Deus. E ele foi a essa árvore e ele tomou dela e ele se deu muito mal. Então, eu repito, não está explícito no texto, a Bíblia não diz que essa árvore simboliza o dízimo, não é isso, mas é possível essa interpretação, ela é uma interpretação muito possível. Então, eu diria que ele começa de uma maneira não explícita, mas implícita nessa figura. Mas nós vemos o dízimo vindo de maneira explícita, certo? Daí com os patriarcas. Gênesis, lá no capítulo 14, versículo 20, e o contexto ali é que, no caso de Abraão, quando ele soube que Ló, seu sobrinho, ele tinha sido levado cativo, e houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, os 4 reis venceram os 5 reis, levaram cativas as pessoas, os bens daqueles reinos, e no momento em que Abraão soube disso, ele foi estrategicamente com 318 homens, e ele chegou e ele guerreou contra aqueles 4 reis. E ele venceu os 4 reis, libertou seu sobrinho Ló, e daí ele ficou com os despojos de guerra. A ética da guerra dizia que o exército que vencesse tinha todo o direito de ficar com tudo que havia lá no outro exército, que eram os despojos de guerra. O Abrão veio, tomou os despojos de guerra, e daí ele
vinha vindo, ele libertou seu sobrinho Ló, e daí a Bíblia diz que vem ao encontro dele alguém chamado Melquisedeque, que é chamado na Bíblia de o sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que veio a ser Jerusalém. E a Bíblia vai dizer algo muito interessante, diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso é muito significativo. De tudo que Abraão ele tomou de despojo de guerra, ele separou 10% e entregou ao sacerdote do Deus Altíssimo. E isso nos chama a atenção. Melquisedeque é um tipo de Cristo. E daí a gente vai vê-lo lá no livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 7. De alguma maneira, certo? O que o Abraão fez? Entregou o dízimo na figura de Melquisedeque a Cristo. Isso mostra que Jesus recebe dízimos. Então, se Melquisedeque recebe dízimos, Hebreus faz essa menção sobre Melquisedeque na figura de Cristo. Então, Jesus sim recebe dízimos. E quando o Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, isso foi antes da lei. Não havia lei. Então, aqui nós vemos que o dízimo não é como dizem esses que são contrários ao dízimo, que dízimo é coisa da lei. Não, dízimo é antes da lei. Antes da lei. Outra coisa que os que são contrários ao dízimo dizem, não, porque dízimo é do resultado da plantação, do gado, do produto da agricultura e no caso da pecuária. É só isso. Dízimo, não. O Abraão, os despojos de guerra, tinha de tudo. Tinha dinheiro, tinha a prata, tinha ouro, tinha roupa, tinha animais. Então, despojos de guerra envolvia tudo. E o texto diz que Abraão entregou o dízimo de tudo, não só de alguma coisa. Então, fica muito claro e muito nítido que o dízimo não é só do produto da terra ou resultado lá da pecuária. Não. Por que tem esse detalhamento na lei quanto ao produto da terra, quanto aos animais? Porque essa era a base da economia deles. Era uma cultura camponesa. Então, o detalhamento dos dízimos foi feito dentro disso, mas isso não quer dizer que outros dízimos de outras rendas que não fosse isso não seriam dados. Não. A partir do que se vê em Abraão, sabe? Então, o dízimo não é só disso ou daquilo. Então, esse é o primeiro momento. Essa é a primeira vez que, de maneira explícita, o dízimo, então, ele é visto na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Segundo momento, certo? Com Jacó. E Jacó, certo? No momento em que ele fugiu de casa, que seu irmão Esaú o tinha jurado de morte, e daí a mãe dele disse, olha, vai para a casa do teu tio Labão. E ele saiu de casa. Não com uma comitiva, não com gente junto a ele, não. Ele foi sozinho e com o que um homem conseguia levar. E ele foi ali com possivelmente uma quantidade de água, alguma coisa de comida, e o que eles sempre levavam era óleo. E o óleo eles usavam como combustível das lâmpadas, também como remédio para alguma ferida. E ele sai de casa e chega à noite, ele vai dormir, deita numa pedra, ele tem esse sonho dessa escada que liga ao céu e à terra, que os anjos eles subiam e desciam nessa escada. Essa escada, né, como nós sabemos, é um tipo de Cristo também, que liga céus e terra. E quando ele acorda,
ele diz, esse lugar é a casa de Deus, não é outro lugar senão a casa de Deus, ali é dado o nome de Betel, e daí o que ele faz? Ele vai pegar esse óleo que ele tinha, ele unge essa pedra, unge a pedra, e ele faz um propósito com Deus. E ele diz, se o Senhor for comigo, se eu tiver comida para beber, e ali ele vai mencionar as necessidades muito básicas, daí ele diz, de tudo que me deres, de tudo, né? De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, é o segundo momento em que o dízimo é mencionado, né? Desse homem que é alcançado pela graça de Deus. Muitas vezes alguns questionam como é que pode, o cara fez o que fez, ainda Jesus Teve vai misericórdia. aparecer para ele, né? Uhum. Mas eu costumo dizer que essa não é só a história de Jacó, é a nossa história, né? Nós também somos pecadores, né? Igualzinho da Jacó. E Jesus desceu do céu e veio ao nosso encontro para ser essa escada. Então a história de Jacó é a mesma, né? Então ele nos amou como pecadores, né? Mas, enfim, daí Jacó também foi antes da lei. E é muito interessante aqui outros dois detalhes. O primeiro, ele entregou seu dízimo, no caso de Abrão, quando ele tinha muito. Do muito, ele entregou o dízimo. O Jacó não tinha nada, só tinha ali o que ele podia levar e o que ele tinha de muito precioso é o azeite, ele derrama o azeite, ele oferta esse azeite. E ele se compromete a entregar o dízimo de tudo. Então, isso mostra que dízimo é um princípio divino, não é um dos itens da lei, não, é um princípio, ele vem antes da lei. E daí entra a questão da lei. Vamos falar agora nesse dízimo no período da lei agora, pastora. Podemos entrar, então? Dízimo no período da lei? Sim. Tá. Então, no período da lei, nosso Deus, por meio de Moisés, ele normatizou essa prática dizimal, né? E foi instituído que a 10ª parte da renda do povo de Deus deveria ser levada ao lugar de culto, certo? E colocada na mão dos levitas e sacerdotes. E a partir de então, dízimo tem a ver com, ou seja, nós vimos que foi culto, os patriarcas cultuaram a Deus com o seu dízimo. O que Abraão fez? Ele entregou o dízimo na mão de um sacerdote. Sacerdote é alguém responsável pelo culto, por viabilizar o culto às pessoas. Então, lá do princípio, estaria a razão do dízimo: cultuar e viabilizar culto. Então, daí agora, no período da lei, vem aqui novamente toda esta questão. O dízimo era levado ao lugar do culto. Na época da peregrinação, era no tabernáculo. Eles vieram na terra prometida. Não tinha essa questão do templo ainda, né? Veio só com Salomão o templo. Então, onde estava a arca era o lugar do culto. Então, os dízimos eram levados sempre no lugar de culto, com o objetivo de cultuar e de viabilizar o culto. Esse é o princípio básico do dízimo. Essas são as razões mais básicas do culto. Honrar a Deus, cultuando a Deus, reconhecendo que tudo vem dele e viabilizar o culto. Então, os israelitas, eles eram camponeses e viviam. A base da economia deles era agricultura e pecuária. E foi estabelecido que tudo que eles colhessem nas plantações e na produção dos rebanhos, eles deveriam levar a 10ª parte ao serviço do culto a Deus. E a partir de então,
Levíticos 27, versículo 32, daí a Bíblia diz, na versão Almeida diz, o dízimo será santo ao Senhor. Uhum. No caso do NVI diz, o dízimo será consagrado ao Senhor. Aqui fica estabelecido que o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Do Senhor. No momento que a gente dá uma olhada na Bíblia, lógico que tudo é de Deus. A Bíblia diz no Salmo 19, né, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, enfim, mundos que nele habitam, tudo é de Deus. No entanto, tem algumas coisas que Deus diz, esse é meu e esse... E você não pega. Não pega, né? Então, a gente tem lá o exemplo da árvore do jardim, Uhum. daí a gente tem o dízimo, Deus está dizendo é meu. Outra coisa que Deus disse que é dele, ele disse minha vingança. Uhum. Então, são coisas que pertencem a ele. Sempre que a gente coloca a mão naquilo que não é dele, a gente se dá mal. Verdade. Né? Então, o dízimo é do Senhor. Então, foi estabelecido que o dízimo é santo, é separado, é consagrado ao Senhor. Daí o que aconteceu? Deus separou uma das 12 tribos de Israel, que era a de Levi, com o objetivo de que essa tribo cuidasse do culto e viabilizasse o culto às outras tribos. E eles cuidariam exclusivamente disso. Esse era o propósito divino. Números 18, 21 diz assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Uhum. Os autorizados para o culto, viabilizar o culto, eram os levitas. Daí, os levitas, eles não deveriam ir arar a terra e plantar e ficar cuidando da multiplicação do gado. Não. O foco deles seria culto e eles eram responsáveis por tudo que acontecia no culto. Quando as outras tribos viessem cultuar a Deus, eles teriam que, então, ter tudo preparadinho para que o culto a Deus fosse realizado, acontecesse. Então, novamente, foco do dízimo é culto e viabilização de culto. Agora, se os israelitas não trouxessem os dízimos, o culto não seria realizado ou seria mal realizado. Uhum. E daí, daqui a pouquinho, a gente vai pensar, certo, no que resultou isso, Agora, quando a gente fala de dízimo, logo vem uma passagem bíblica, né, que falou em dízimo, vem à nossa mente Lembro daquela. um livro, um capítulo e um versículo, alguns versículos. Esse qualquer? Malaquias. Terceiro capítulo, dos versículos 8 a 12. E é um texto muito lindo, né? E a partir do versículo 8, daí vai dizer, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E tragam o dízimo todo. Isso aqui é muito interessante, né? Ou dízimo todo, ou todo o dízimo. Isso mostra que não é que eles não levavam nada, levavam alguma coisinha, mas não era todo. Uhum. Era em parte. Trago o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ou, na outra versão, diz, haja mantimento na minha casa. E daí diz, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. Então, o que é muito interessante? A gente pensar no contexto dessa profecia de Malaquias. Quando a gente lê uma passagem bíblica,
quando a gente tem uma noção um pouco melhor do contexto histórico, geográfico, político, econômico e religioso, a gente consegue ter uma noção um pouco melhor e mais rica do assunto em si. Então, quando a gente lê Malaquias, mas a gente dá uma olhada no contexto, repito, histórico, geográfico, político, econômico e religioso, a gente começa a ter uma noção melhor. Então, eu vou retomar aqui, vou fazer meio que um flashback, um pouquinho da história de Israel. Vamos começar Israel, saída do Egito, 400 anos de escravidão, sai do Egito, Deus faz maravilhas, abre Mar Vermelho, 40 anos de deserto, chegam diante da terra prometida, Jordão é represado, eles entram, Moisés dirige o povo até a chegada da terra, até antes de se apossarem da terra. Moisés era o líder, daí Josué assume a liderança, Israel vai tomando posse da terra, e então entra aí esse período. Israel era uma nação governada por juízes que Deus levantava de acordo com a necessidade, de acordo com o tempo, e assim, até o momento que o povo decidiu pedir um rei. Daí Samuel faz uma contestação, e ele diz, por que isso? Vocês estão rejeitando o que Deus tem colocado, mas enfim, insistiram. Daí Samuel ora a Deus, Deus diz, ok, dê um rei a eles. O primeiro rei de Israel foi Saul, certo? O rei Saul, que governou os 40 anos, não foi fiel, não fez seu sucessor. Daí entrou o reinado de Davi. Davi fez o seu sucessor, que foi Salomão, mas o Salomão não foi fiel, e quando chegou Roboão, sucessor de Salomão, houve essa divisão de reinos, né? E daí Israel ficou dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul. Reino do Norte ficou as 10 tribos, do Sul ficou a de Judá, de Benjamim. Reino do Norte depois veio a ter como sua capital, que foi Samaria, do Sul, Jerusalém. Aconteceu que o Reino do Norte se corrompeu mais rapidamente, vieram os assírios e invadiram o Reino do Norte, e ele desapareceu. Reino do Sul, Reino de Judá, houve reis, alguns reis mais piedosos, ele se sustentou mais, mas em função do pecado, ele também caiu, veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, e daí ele destruiu os muros, o templo, levou cativo o povo, deixou alguns poucos em Jerusalém, no estado de miséria. Está lá o povo no cativeiro babilônico, eles vão buscar a Deus, vão clamar a Deus, e houve lá os 70 anos de cativeiro, daí os judeus começam a voltar, certo? Deus move o coração das autoridades, eles começam a voltar a Jerusalém, vem numa primeira leva, numa segunda leva, numa terceira leva, e eles chegam em Jerusalém, de volta do cativeiro. Quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa é que eles vão reconstruir, muitos acham que é os muros, né? Mas não, a primeira coisa que eles vão reconstruir é o altar. A primeira coisa que eles reconstroem é o lugar do culto, não tem o templo ainda, é o altar. Depois do altar, a segunda coisa que eles vão reconstruir é o templo, não são os muros. Imagino que qualquer outro povo, a primeira coisa que iria reconstruir seria os muros, porque é o que dava essa proteção à cidade. Mas aqui eles estão retornando com princípios corretos. Daí, ok, eles estão ali, e no momento em que o Malaquias vai profetizar, já tinha o templo, porque ele está falando de trazer todo o dízimo ao depósito do templo. Então,
o templo já estava lá. E o que aconteceu? Dentro da leitura de Malaquias, quando o Malaquias está dizendo que é para trazer os dízimos à casa do tesouro, ou ao depósito do templo, é porque o povo tinha deixado de fazer isso, e daí ele argumenta: pode um homem roubar a Deus? Todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, né? Porque vocês estão me roubando. E daí ele diz: tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento ou alimento na minha casa, e depois façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por amor de vocês, eu vou repreender o devorador. O que é que estava acontecendo? Aconteceu que o povo voltou do cativeiro, começou com o culto, reconstruiu o templo, mas quando eles voltaram, eles não eram mais uma nação soberana. Eles voltaram à sua terra, mas eles estavam debaixo do jugo, na época, certo? Aqui do Império Persa, no caso aqui, do Império Persa. E estavam em Jerusalém, mas eles tinham que pagar os tributos ao dominador. E chegaram em Jerusalém estava detonada. Eles estavam no trabalho de reconstrução da vida e da casa deles. E daí tinham mais os dízimos. Eles fizeram, resolveram fazer a sua planilha no Excel lá, né, e colocaram lá as suas despesas e acharam: olha, tá difícil, vamos ter que cortar alguma coisa. Vamos cortar o dízimo. Vamos cortar dízimo, né? Porque se a gente não pagar os tributos ao dominador, ele vem aqui e detona a gente, né? Bem por aí. E a vida eu quero reconstruir. Então, tem que cortar alguma coisa? Vamos cortar dízimo. E foi isso que aconteceu aqui. Eles deixaram de entregar o dízimo. E daí, janelas do céu foram fechadas. O que era literalmente essas janelas dos céus na época? Chuva. Literalmente era chuva. Então, não estava chovendo. Né? O que era o devorador? O devorador eram os gafanhotos, as lagartas. Né? Então, chovia muito pouco e eles conseguiam semear alguma coisa, colher alguma coisa e dividiam ainda com os devoradores. Na nossa realidade, né, nisso tudo a gente tem uma outra aplicação. A gente vive uma realidade urbana. Então o nosso devorador não é o lagarto, o gafanhoto. Né? Mas são outras coisas. Né? É a despesa que vem, é a coisa absurda que acontece, é o dinheiro que falta. Né? O que é a nossa realidade de céus fechados hoje? Não vem o recurso que precisamos. Né? Então, mas isso é que estava acontecendo lá. Então Deus diz: venham com o dízimo todo à minha casa. Né? Enfim, para que haja alimento, mantimento na minha casa. E o que era na época esse mantimento, alimento? Também era literal, certo? O dízimo não era só de alimento, também era de dinheiro, eles levavam dinheiro depois do templo, mas vamos lembrar, cultura camponesa, a maioria dos dízimos era com o produto da terra, o fim dos animais. Né? E esses alimentos eram levados para o sustento dos levitas. Agora, se os levitas não recebiam alimento, eles não tinham como sobreviver, eles tinham família. O que eles faziam? Iam plantar. Na saída deles do templo, eles deixavam de cuidar do culto, da estrutura do culto. Então, quando Deus disse: roubará o homem a Deus, todavia vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, o que é que essencialmente os judeus estavam roubando? Será que é só
dinheiro? Não. Eles estavam roubando culto. Por quê? Os levitas não recebiam os dízimos, tiveram que abandonar, deixar o lugar do culto, daí o culto passou a ser mal realizado ou não realizado. O que acontece no momento em que nós não cultuamos a Deus? Nós vamos nos aproximar de Deus ou distanciar? Quando não cultuamos? Distanciamos. Quando nós nos distanciamos de Deus, isso vai nos trazer maldição ou bênção? Maldição. E é também por isso que está escrito ali em Malaquias: com maldição vocês são amaldiçoados. Vocês estão me roubando. Sim, roubando nos dízimos e nas ofertas, mas isso, lembremos que dízimo e oferta tem a ver com culto e viabilização de culto. Quando as pessoas não cultuam a Deus, se afastam de Deus, se afastando de Deus, se afastam da bênção e vem a maldição. Verdade. Então, esse é o contexto também de Malaquias. Então, Deus está dizendo, olha, se vocês me cultuarem, daí eu vou abrir janelas dos céus. Eles não tinham esses pesticidas como nós temos hoje. Era só uma intervenção sobrenatural para repreender as pragas. Né? Então, Deus diz, eu vou repreender esse devorador, essas pragas. E alguém que foi contemporâneo de Malaquias foi Neemias. Neemias foi contemporâneo de Malaquias. E veja o que diz no 13º capítulo de Neemias, versículos 10 a 12. Neemias capítulo 13, versículos 10 a 12, diz assim: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? O templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. O Neemias era contemporâneo de Malaquias, era isso que estava acontecendo. Então, quando a gente lê Malaquias, quando nós olhamos esse aspecto, novamente reforça, dízimo é culto e existe para viabilizar culto. Isso era no Antigo Testamento, e daí a gente já vai agora chegar no Novo Testamento. Mas essa é a razão do dízimo. Quando nós honramos a Deus, cultuamos a Deus, um povo fiel a Deus no seu dízimo, uma comunidade, uma cidade que é fiel, é porque é uma cidade, é uma comunidade que cultua. E quando se cultua a Deus, as bênçãos vêm. Então, é preciso olhar no dízimo muito mais do que a coisa de dinheiro. Não é culto, é culto. E quando a gente lê Malaquias, ali no versículo 10, ele começa a colocar a ordem de prioridades. Né? Enfim, diz, para que haja mantimento ou alimento na minha casa. A prioridade do dízimo não é o meu bolso. Não é o meu bolso. É a casa de Deus. É o culto. Nós erramos quando anunciamos e só temos o foco quando falamos de dízimo, que é o nosso bolso. Também está incluso, mas o foco maior não é o bolso. Né? Diz a minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Então, número 1, eu não dou dízimo por causa do meu bolso. Não pode ser a primeira razão que eu dou dízimo por causa do meu bolso. Não. Primeiro é Deus. O foco é Deus. Ele é Senhor. É culto. É culto. Então, a Ele a glória, a Ele a honra. E é por causa dele que eu vou entregar o dízimo.
enfim, é por amor, é porque eu quero cultuar, é porque eu quero viabilizar culto. Por que que hoje no Brasil a gente tem igreja do Evangelho Quadrangular? Porque o pessoal lá dos Estados Unidos entregava dízimo. E foi o dízimo e as ofertas dos americanos que viabilizaram o culto para nós. Por que que a gente está entregando dízimo? Sabe, culto exige uma estrutura. Evangelização exige uma estrutura. E para que a evangelização seja viabilizada, o culto aconteça, desde uma lâmpada acesa, né? Desde uma cadeira que se senta. Né? Eu costumo, nas aulas, eu costumo usar o exemplo. Olha, essa cadeira que você está sentado aí, não foi um anjo que trouxe do céu e colocou essa cadeira aí, não. Certo? Ela custou dinheiro. E alguém entregou o dízimo para que fosse possível comprar essa cadeira e você estivesse sentado aí assistindo essa aula. Isso é culto. Alguém viabilizou o culto para você. A luz está acesa aqui. Tá? Tem alguém pagando. Sabe o que é essa luz acesa nesta sala? É viabilização de culto. Quando você está num culto, tem um instrumento, tem um microfone, tem uma estrutura, tem uma construção, ou se imóvel alugado. Ei, isso tudo é viabilizar culto. Quando a gente envia missionário, abre igreja, o que é isso? Viabilização de culto. E a maioria esmagadora dos recursos disso vem de dízimos e de ofertas. Né? Então, isso tudo é conectado com Malaquias. Tá? Mas vamos lá, pastor, eu sei que eu estou me demorando bastante, mas vamos lá agora, então, dízimo no Novo Testamento. Meia hora ainda. Meia hora, então tá bom. Dízimo no Novo Testamento. Né? E aqui tem muita coisa muito interessante também. Né? No Novo Testamento, o dízimo também é muito claro. Certo? E também as ofertas. Né? No tempo de Jesus, quando Jesus veio, enfim, alguns até argumentam, por que que Jesus não falou mais sobre o dízimo? Por que que ele falou poucas vezes? Porque no tempo de Jesus, os caras eram extremamente meticulosos com o dízimo, e o dízimo não era problema no tempo de Jesus. Quando nós lemos ali Mateus capítulo 23, versículo 23, daí nós lemos ali, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem de praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, no tempo de Jesus, sabe, os judeus eram muito meticulosos, e Jesus está citando aqui que eles davam o dízimo dos pequenos temperos, da hortelã, do endro e do cominho. A lei não contemplava isso. A lei não contemplava os dízimos dos pequenos temperos, mas eles eram tão meticulosos e fiéis nos dízimos que até no pequeno tempero que eles colhiam, eles separavam 10% para levar no depósito do templo. Né? Então, e o que é que Jesus, o que Jesus está reclamando? Que eles entregavam o dízimo, mas eles desprezavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que eram esses preceitos mais importantes da lei. Mas daí Jesus vai fechar esse assunto dizendo uma coisa muito interessante. E ele vai falar, vocês devem de praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está endossando o dízimo, afirmando o dízimo. Ele diz, vocês devem. Jesus está dizendo, vocês devem entregar o dízimo. Façam isso e não omitam as outras coisas. É o que Jesus está dizendo aqui. Também, né, daí esses que são contrários ao dízimo, eles vêm com uma outra argumentação muito furada. Eles vão dizer, não, Jesus falou isso porque Jesus viveu na época da lei. E que linha de interpretação tendenciosa, absurda,
mal intencionada essa. Tá? Então, se a gente for interpretar dessa maneira, tudo que Jesus falou antes da morte e ressurreição dele não tem valor, porque era a época da lei. Só algumas poucas coisas depois da morte e ressurreição que Jesus falou, só isso teria valor? Lógico que não. É muito claro no Novo Testamento, certo? O que a gente está desobrigado do Antigo Testamento, certo? Que a lei cerimonial, certo? Que Jesus foi o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Nós não precisamos mais disso. Há leis nitidamente que têm a ver com cultura, com tempo, com espaço, né? Com essas coisas todas. O Novo Testamento nos mostra o que nós somos desobrigados das questões do Antigo Testamento. Enfim, aqui um exemplo. Circuncisão. O Novo Testamento é bem claro. Né? Outra coisa, a guarda do sábado. Está claro, Gálatas, Romanos, Colossenses. A gente não tem obrigação de guardar sábado, certo? Mas em nenhum lugar do Novo Testamento está escrito que nós somos desobrigados de dízimos e ofertas. Nunca. Em nenhum lugar. E, muito pelo contrário, o Novo Testamento vai além de 10%. Né? Vai muito além. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do 1º ao 3º versículo, lá fala dos irmãos da Macedônia que deram tudo além do que podiam e deram não só o que tinham, mas se deram. Certo? Então, isso está ali. Mas veja bem, aqueles que dizem, não, isso foi antes da morte e ressurreição de Jesus, depois não tem mais o dízimo no Novo Testamento. Claro que tem. Certo? A gente mencionou essa menção de Melquisedeque, Hebreus capítulo 6 e capítulo 7. Melquisedeque recebeu dízimos, figura de Jesus recebe dízimos. E daí, outro versículo muito interessante, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, 13º e 14º versículo. Veja bem o que diz. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar, eles participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O que acontece aqui? Veja bem, nesse versículo aqui a gente não está aqui explicitamente a palavra, o termo dízimo. Não, mas o conceito está aqui. E o conceito está novamente ligado a culto e a viabilização de culto. Certo? Aqui, na realidade de Corinto, certo? Eles não iam a Jerusalém, gentios, entende? Então, aqui é uma realidade neotestamentária. E o que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava chamando aquela igreja a cultuar e a viabilizar o culto. Porque ele diz, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso aqui é sustento de culto. E, enfim, o que ele disse? Da mesma forma. Da mesma forma, ele vai se referir, no caso, ele vai se referir ao sustento, ao meio de sustento do culto lá do Antigo Testamento. Ele vai citar, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar?
o que era esse sustento? Na sua maioria, dízimos e ofertas. Lógico, tinha outras ofertas mais específicas. Daí ele cita a estrutura de sustento de culto do Antigo Testamento, e daí ele vai dizer da mesma forma. Da mesma forma. Ou seja, como o culto tinha sustento hoje, e antes, aliás, envolvia dízimos e ofertas, ele diz da mesma forma. Ele está deixando claro que hoje também é tempo de entregar dízimos e ofertas. Então, o dízimo está, sim, no Novo Testamento. Ele é antes da lei, é durante a lei e é depois da lei. E quando nós assim fazemos, nós obedecemos a um princípio divino. Sabe, eu diria que aqueles que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus, que não entregam o dízimo e que combatem o dízimo, olha, quase que eles não teriam direito de estar lá assistindo um culto, sabe? Porque eles não contribuem. Eles estão usufruindo, estão criticando o sustento da estrutura que eles fazem parte. Então, é dessa forma que a gente tem que enxergar o dízimo, como culto e viabilização do culto. Quando nós somos fiéis a Deus nisso, nós viabilizamos culto para muita gente. Nós evangelizamos. Nós temos as estruturas de sala, de aula, de ensino, de ITQ, de louvor, né, nesse momento aí, né, fim de pandemia, que a gente teve que se reinventar e nos lançarmos aí na internet, redes sociais, entende? Então, tudo isso fala de culto e de estrutura de culto, tá? Então, esse é um assunto muito importante que está na Bíblia e ele é muito lindo e é uma honra para todos nós podermos cultuar a Deus com dízimos e ofertas, né? Então, é mais ou menos um resumo, pastora, né, do que esse assunto de uma aula que eu dou, certo? E é isso. Se, no caso, alguém quiser fazer lá a estação alfa, né? Então, esse AD, tá, eu acho que pode ajudar alguém, contribuir, não custa nada. Né? Só que nós gostaríamos é que quem começasse, que terminasse. Conclua, né? Que terminasse. Né? Mas eu acho que é isso, pastora. Então, se tem mais alguma coisa aí, estamos aí. Muito bom, pastor Silas. Muito bom. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua contribuição rica, muito rica, um estudo minucioso, né? Claro que bem resumido. Quem quiser pode, então, procurar ali, né? www.ead.primeiraiq.com.br. Isso, pastor Silas? Isso mesmo. Façam o curso lá e nos ajudem a ajudar. Pastora Graça, aconselhamento pastoral não é só com psicólogo, não, filho. Aconselhamento pastoral é para a gente ter a nossa vida reta diante de Deus. E essa é uma área que precisa ser alinhada, que precisa estar reta diante de Deus, como todas as outras, né? Muito obrigado pela sua cooperação. Dê um abraço na pastora Carmen, no pastor Eduardo, na pastora Rosane, que nos acompanhou aqui direto, a Cris, irmã da pastora Rosane também. Todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Queridos, nós abordamos dízimos e ofertas. O pastor Silas trouxe um resumo de um estudo bem fundamentado, né, de como cultuar a Deus. Resumindo a frase dele, dízimo é culto e viabiliza culto. É um princípio divino. Peço que vocês
se inscreva no nosso canal do YouTube. Essa live vai ficar ali. Eu vi que várias pessoas entraram bem no meio da live, pode voltar nela, assistir, ela fica gravada no Face, também vai para o canal do YouTube. E eu quero pedir para o pastor Silas deixar sua mensagem, suas considerações finais ao povo de Santa Catarina e de todos os lugares que nos acompanham. Tem pessoas de vários lugares aqui. Ótimo. Que uma alegria estar com vocês. E uma mensagem que eu deixo até pensando nesse tempo difícil, mantenham-se fiéis. E é o que a Bíblia diz até no livro de Malaquias, diz, e outra vez se verá a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Do justo e do injusto. Então, não sou só eu, sei que os outros pastores também têm ouvido isso, que os fiéis têm sido sustentados nesse tempo difícil. E eles têm experimentado grandes milagres. Um grande exemplo para nós, um exemplo de fidelidade é José, né? José do Egito, né? Enfim, as dificuldades não fizeram com que ele negociasse os princípios divinos, as injustiças, os sofrimentos, as privações. Ele continuou fiel. Então, que nesse tempo de pandemia, ou seja qual for o tempo, mesmo que venham os tempos difíceis, que nós não negociemos os princípios divinos, não negociemos os princípios da palavra de Deus, não só nesse aspecto de dízimos e ofertas, esse também, né? Enfim, eu tenho ouvido vários testemunhos de irmãos falando, olha, o que tem acontecido é incrível, está difícil, mas chega na hora, Deus opera, né? Então são coisas lindas que a gente tem ouvido e Deus honra os fiéis. Então, que sejamos fiéis a Deus em todos os aspectos da nossa vida, no cultuar a Deus, no culto presencial também, sabe? Todos aqueles que têm essa condição devem estar no presencial também, né? Então, porque o culto online é um recurso ótimo que nos impulsionou, que nos levou para lugares em que a gente nunca sonhava, mas o culto presencial, ele é diferenciado, né? Então, ali no ambiente, essa questão da comunhão. Então, eu desafio, sejamos fiéis em tudo, não deixemos de ser fiéis, e assim nós sempre vamos experimentar a vontade de Deus. Sejamos fiéis como pessoas, como líderes, como pastores, como igreja, que a nossa igreja seja fiel na questão na questão missionária, né? Enfim, aqui na primeira igreja a gente sustenta vários missionários. E aqui daí nós fizemos os devidos ajustes, inclusive econômicos, redução de salário, essas coisas. Mas um lugar que a gente não mexeu foi nos missionários, no salário dos missionários, mesmo com alta do dólar aí, mesmo custando mais, mas eles ficaram, nós não cortamos nada, inclusive nós acabamos assumindo mais algumas coisas. E então eu digo a você que, como igreja, Deus tem sido fiel aqui conosco, como primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Nós não negociamos nada, não deixamos de pagar as taxas, e, né, enfim, o que não é nosso, não é nosso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Então, eu digo a vocês que nós, como igreja local, também temos isso
milagres, né? Antes da pandemia, a gente comprou uma propriedade aqui ao lado de uma outra nossa da igreja, né? E de repente veio a pandemia, né? E faltava, acho que mais seis ou sete prestações ainda, né? De 45 mil reais, isso é pesado, né? Mas sabe, Deus foi fiel. Acho que mês que vem, não sei se é esse mês ou mês que vem, a gente vai pagar a última. E Glória a Deus nos Deus. sustentou, Deus fez grandes milagres e tem feito. Então, uma mensagem: vamos ser fiéis em dízimos, em ofertas e em tudo. E vamos experimentar a fidelidade de Deus de maneira muito linda. Amém. Que Deus Pastor abençoe a cada Silas, um. Olha, uma alegria estar com você. Diga, pastora. muito obrigada. Os comentários aqui são todos excelentes, instruções maravilhosas, excelente para o corpo de Cristo e necessária, muito bom, necessária, né? Necessária. Às vezes a gente peca por falta de conhecimento, por interpretação errada, mas quando você tem o conhecimento, você deixa de fazer as coisas erradas e de atrair maldições para você mesmo. Como o senhor mesmo disse, a gente às vezes se bate financeiramente, a pessoa anda em círculo, não sai daquilo e vai ver, é porque tem que alinhar alguma coisa, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanhou nessa tarde. Não vou conseguir citar o nome de todos, porque são bastante. Agradeço mais uma vez a Deus, pastor Silas, pela sua disposição, a contribuição da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba para o reino de Deus em si, né? Toda a igreja do Evangelho Quadrangular, eu sempre digo, Santa Catarina tem 745 igrejas abertas. Não fique sufocado, não tenha dúvida. Se você tem alguma dúvida, procure o seu pastor, esclareça, tire a sua dúvida, não fique remoendo, não fale coisas que podem voltar contra você. Conheça a palavra de Deus. Ela é a verdade e a verdade que te liberta. A nossa próxima live será na quarta-feira, dia 14, às 5 horas, com a pastora Ivanete de Góes, diretora do ITQSC 013, e com a pastora Josimara Minuso, diretora regional do Departamento de Educação Bíblica de Chapecó. Deus abençoe a todos, um bom domingo, bom final de semana, beijo no coração. Obrigada, pastor Silas. Bem, obrigado. Deus abençoe a todos. Abraço a todos os pastores e todo o pessoal de Santa Catarina aí, e a qualquer pessoa que for ouvir essa live, que ouviu, que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.